Diário de separação, dia 13. E hoje eu queria falar sobre um trauma que ficou, que hoje eu tava comentando lá no meu trabalho com uma amiga. Eu amava a comida que ele fazia. Pra mim, assim, era comida com o melhor tempero. Sempre que ele fazia comida, eu falava, poxa, ainda bem que eu casei contigo, porque eu amo tua comida. E aí, sempre quem fazia as comidas aqui em casa era ele. Ele ficava, assim, total por conta da comida. Eu sei fazer de tudo, gente, mas era ele quem fazia. E eu tava falando lá hoje no trabalho que eu não consigo fazer comida. Eu não ouvi o que eu ouvi? Porque eu me acostumei com a dele. Eu comprei tudo que eu sei fazer, eu comprei carne, eu comprei tudo, mas eu não consigo. Eu fiz comida um dia e eu odiei. Eu mal comi, eu vomitei. Não tava ruim, mas não era aquele gosto que eu queria sentir. Eu acho que esse foi um trauma. Acho que esse é um gatilho que ficou. Porque eu simplesmente não consigo. Não consigo. Eu não consigo gostar da comida. Eu faço pros meus filhos, mas eu não consigo comer. Eu chego perto do fogão, eu tô pedindo quentinho esses dias. Porque eu chego perto do fogão e eu fico lembrando de todas as vezes que eu elogiava. Pra mim, a comida era uma forma de demonstrar o amor. Tanto que sempre que ele fazia comida, eu olhava pra ele e dizia, poxa, ainda bem que eu casei contigo. Eu sempre dizia isso. E eu não consigo mais. Sempre que eu chego perto do fogão, me vem essa lembrança e passa um filme tão grande na minha cabeça. E eu não sei como lidar com isso, porque eu entro em crise de ansiedade, eu começo a ter ataque, é uma coisa que eu vou ter que lidar aos poucos. Mas eu queria falar isso aqui. Eu até pensei em não falar. Eu até pensei, né, sei lá, né, julgamentos, mas eu acho que todo mundo que se separa, né, quando a gente ama, eu acho que todo mundo deve ter uma coisa assim que traz à tona aquele sentimento e aquela lembrança, né? Virou um gatilho pra mim. A questão da comida. Nenhuma comida mais parece que é boa. Eu como e eu vomito. Eu como e eu vomito. A minha comida e a de qualquer outra pessoa. Hoje eu passei o dia todinho vomitando. Mundo paralelo, parece que eu tô fora da realidade, sabe? E tudo isso parece um grande pesadelo e eu não consigo acordar. Eu tô tentando sair disso, mas eu não consigo. E pensar que eu não vou ter mais aquela pessoa aqui, que eu não vou mais conversar, que eu não vou mais caçar conversa, que eu não vou mais encher o saco. Dói muito. Minha vontade é zero de fazer qualquer coisa, eu não tô com vontade de fazer nada, além de ficar chorando. Chora, paixão! Eu sei que eu tinha que levantar, pintar minhas unhas estão horríveis, banhado, arrumar o cabelo, me arrumar, sair pra rua, mas eu não consigo. É isso, eu só espero que os dias passem e a cada dia que eu postar algum vídeo eu esteja melhor do que hoje. Dia 6 da minha separação, que meu marido saiu de casa. Ele se mudou pra cá em dezembro do ano passado, de volta, porque nós tínhamos nos separado em julho. Ele tinha ido pra um apartamento e eu vim morar nessa casa. E aí em dezembro ele veio morar aqui de novo. E aí agora, final de fevereiro, ele foi embora. Segunda-feira, na verdade, ele foi embora, dia 6 da minha separação. E parece que a minha casa tá muito vazia. É engraçado porque tudo que eu sempre reclamei de bagunça não tem mais. Eu não tenho mais que ficar limpando todo dia, eu não preciso fazer comida todo dia, o tempo todo. Eu não tenho um monte de roupa pra lavar. Mas a minha casa tá literalmente vazia. Parece que tem um silêncio ensurdecedor aqui dentro. Eu estou no limite, Brasil. É engraçado, né? Ai. Eu tô vindo aqui contar essas coisas pra vocês porque eu me identifiquei com um monte de mulheres aqui. Tem muita gente na mesma situação que eu. E às vezes a gente não tem com quem conversar. E me arrependi. Mulheres, se vocês estão casadas e não tem nenhum motivo grave, sério, gente, se não tem nenhum motivo grave, não se separem. Vocês acham que o mundo aqui desse lado, aqui fora, é legal? Eu vou dizer pra vocês, não é. Não é legal. Então fiquem aí, quietinhas, tá? Fiquem quietinhas. Ai, gente, como é que eu vou dizer isso? Quem está procurando um novo marido ou namorado, não é legal, tá? Pra quem já tem maturidade suficiente pra viver consigo mesma, é muito legal. Pra quem se ama, se resolve e vive bem, passa um final de semana tranquilo, assistindo sua série e não fica precisando ter um relacionamento, isso é muito legal, tá? Então, se tu vai te separar com esse intuito, aí ok. Mas tu vai te separar achando que vai encontrar um homem melhor do que esse teu aí que tu tem garantido dentro de casa, que é garantido só até ali também,
Porque nada é tão garantido assim. Aprendam, nada é tão garantido assim. Essa é a outra lição. Mas voltando ao pensamento original deste vídeo. Você que tá pensando em se separar. Por quê? Acha que o mundo por aí vai ser mais divertido com outros homens? Não vai. Tem muita gente me perguntando o porquê que eu me separei. Porque a minha história aí da aliança e tá por aí, gente. Muita gente tá perguntando, mas por que tu te separou deste bendito deste homem? Gente, ninguém é perfeito, tá? Ele não era perfeito, assim como eu não era perfeita. E a gente se separou. Aí tem gente que me pergunta assim, Jelly, tu te arrependeu de ter te separado dele? Se a pessoa me pergunta querendo ouvir só uma palavra, tipo sim ou não, eu diria que sim. Volta o cão arrependido. Que cagada que eu fiz. Mas se eu pudesse explicar, aí ia pra um outro vídeo, porque realmente tem muita explicação pra dar. Mas era um casamento legal. Era um casamento que a gente se dava muito bem. Era um casamento que, claro que tiveram problemas. Em alguns momentos teve uma falta de respeito aqui, uma falta de respeito ali. Mas em geral a gente se respeitava muito. A gente era uma família muito feliz. E sim, eu me arrependi. Porque eu saí de um casamento achando que o mundo era uma fantasia linda, de um conto de fadas maravilhoso. Zé Namoro. Talvez também eu ainda não tenha vivido a vida como ela realmente deve ser. Eu fui para extremos. Eu fui de um relacionamento saudável para um relacionamento completamente doentio. Quem sabe eu possa um dia voltar aqui e dar um relato melhor, não é? Mas por enquanto sim, eu me arrependi. Troquei o meu marido por outro, quebrei a cara e hoje eu sofro muito por conta dessa escolha que eu fiz. O meu marido, ele era um cara maravilhoso. Eu tenho certeza que ele é um marido que todas as mulheres sonham em ter. Ele sempre foi muito respeitador, muito prestativo, sabe? A família era sempre em primeiro lugar. Ele movia céus e terras, sabe? Pra dar sempre tudo que ele podia dar de melhor pra gente, sabe? Em conforto, viagens, as folgas dele, ele se dedicava total a gente. Enfim, ele era uma pessoa maravilhosa. E ele sempre viajou, né? Porque como ele era empresário, então ele tinha que estar fazendo essas viagens sempre. Ele sempre confiou muito em mim, sabe, gente? Nunca teve miséria da parte dele. Tudo que eu queria eu podia comprar. Os meus filhos estudavam nas melhores escolas. Continuo estudando, né? Enfim, gente. E eu, de boba, caí nessa de trair ele. Em meio a essas viagens que ele fazia, eu acabei saindo, sabe? Por influência de algumas pessoas que entram na minha vida, né? Algumas amigas, entre aspas, que inclusive uma dessas amigas é a esposa do meu ex-marido, só pra vocês terem uma ideia. Essa mesma que me incentivou a sair, ficar com outros homens, que ele não ia saber de nada, porque ele confiava muito em mim, já estava fazendo essa casinha toda pra poder viver com ele. E deu certo pra ela. E aí, eu comecei a sair, né? Em meio a essas saidinhas minhas, eu conheci um novinho, bonitinho, fiquei com ele várias vezes, acabei me apaixonando. Ele fez a minha cabeça, né? E ela de cá também fazendo a minha cabeça. E eu acabei deixando o meu ex-marido pra poder ficar com esse novinho. E lógico que ela arquitetou tudo, mandou foto, sabe? Tudo pra ele em anônimo, sem que ele soubesse quem era que tava falando toda a verdade, né? Do que eu tava fazendo, e nem eu sabia quem era. Enfim, aí ele chegou em casa, chorou muito, mas foi homem também nesse momento. Ele disse que tudo que era meu, eu iria levar, não precisava ir na justiça, se as crianças quisessem ir comigo, podia ir, mas os meus filhos não quiseram ir comigo, né? E eu até achei bom no momento, até porque o novinho falou que era pra gente aproveitar, né? Sem criança, como ele tinha dinheiro, ele podia pagar alguém pra cuidar dos meus filhos, enfim. E eu saí alegre, fui morar com esse novinho. E ele tomou de mim até uma xuxinha, esse novinho, sabe? Tudo, gente. Me enganou, me iludiu. E ele tomava o dinheiro de mim pra curtir com outra, né? Outras novinhas. E acabou que ele me trocou de vez por uma outra novinha. E quando ele me trocou, já não tinha mais nada, né? Até porque o meu ex me deu tudo que era meu. E esse aí acabou com tudo que era meu. Hoje os meus filhos não gostam muito de mim, né? Hoje o meu ex-marido tá com ela. Eu acredito que a parte dela ela também vai pagar. Eu sei que eu fui muito errada. Eu sofro muito por conta disso. Eu não posso voltar atrás. Mas eu tenho certeza que o meu ex-marido com essa mulher também não vai ficar. Até porque ela fez parte de tudo isso que aconteceu na minha vida. Não que eu esteja sendo inocente, né? Lógico que eu tenho culpa. Só tô pagando pela escolha errada. Elas diziam, não preciso de homem pra nada. Elas gritavam, melhor só do que mal acompanhada. Mas agora, elas olham pro sofá vazio, pro silêncio da casa e percebem. Talvez aquele mal acompanhada fosse só alguém que não era perfeito, mas era presente. Hoje, muitas mulheres estão se arrependendo amargamente de terem largado o marido. Na onda do empoderamento, elas ouviram. Se ele não te faz 100% feliz, sai fora. Você merece mais. Você não é obrigada a nada. E foram. Trocaram um homem real com defeitos e qualidades pela promessa de um mundo melhor, mais livre, mais intenso. Mas esqueceram que liberdade sem estrutura vira caos. E agora que estão sozinhas, começam a perceber o valor do simples. Um bom dia, uma ajuda no mercado, alguém do lado no fim do dia. Lá fora não tem fila de homens maduros esperando por você. Tem aplicativos, encontros superficiais, promessas vazias e uma disputa por atenção. Acharam que sairiam de um casamento cansado para viver um conto de fadas. Mas o que encontraram foi um mercado de afetos quebrados. Os homens mudaram. Estão mais cautelosos, mais seletivos e não querem mais consertar mulher ferida pelo passado que ela mesma escolheu viver. Agora elas lembram do café que ele fazia, das contas que dividiam, das conversas antes de dormir. Percebem que o que tinham não era ruim, era humano. E pior,
veem que o príncipe encantado nunca veio, porque ele nunca existiu. E quando tentam voltar, encontram portas fechadas. O homem que antes era dado como garantido, agora está diferente. Focado, tranquilo, feliz, com outra mulher. Ou melhor, com paz. Você não foi a única a sofrer no relacionamento. Ele também cedeu, tentou, engoliu muito. Mas quando você virou as costas, ele aprendeu. Nunca mais mendigar amor. Agora ele não corre mais atrás. Porque quem se valoriza não aceita ser plano B de ninguém. O arrependimento chegou, mas ele já foi embora. E você ficou sozinha, com a liberdade que pediu. Relacionamento não é sobre perfeição. É sobre construção. E quem destruiu o que tinha, achando que teria algo melhor, hoje está colhendo o vazio.